Cifra Club para o top de 5 segundos. É porque eu adoro essa. When the night has come and the land is dark, when the moon, it's the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you're stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me. Aê! Muito boa noite, senhoras e senhores, senhoras e senhoras. Estamos aqui para mais uma live. Que saudade de fazer live. Saudade de ter esse tanto de gente aqui dentro do estúdio. Acho muito legal. Aqui, obrigado pela presença de todos vocês. Antes da gente já começar, vamos se apresentar para vocês. Caso vocês não conheçam nós apresenta pra vocês. Ah, yes. Nininha. Hello! Nina, o que você faz? Eu acho que eu canto. Mas se você acha que eu tenho Eu certeza, acho. eu não sei mais quem é que canta. Bom, eu sou o Kaique, eu acho que eu toco, então. E também canta. E você tá fazendo... Aqui você vai fazer isso hoje. Tá certo, acho que gostei. Você. Eu dou aula pros que querem cantar. Vivi. Chiquérrima. E Núbia. Eu sou a Núbia, sua teacher de inglês do Letras Academy. Nossa, Hey guys, how you doing? convidadíssima especial, Oi, maravilhosa. Oh my god, how Você you falou em doing? How You Do, só lembro disso. É perfeito. Aqui, ó. Compartilha com todo mundo essa. Aproveita que a gente tá no começo, já compartilha com todo mundo que vai curtir aí inglês, música. Tamo aí, ó. Compartilha com todo mundo. Já curte, se inscreve no canal, vira membro. Quem mais que eu tô esquecendo? Manda superchat pra gente. Vamos interagir com vocês. Pode mandar pergunta, manda o que você quiser. A casa é nossa, nós estamos aqui pra interagir com vocês. Ô, Caico, conta um pouquinho o que a gente tá fazendo aqui. Que parceria que é essa do Cifra com Letras? Então, senhoras e senhores, é que tanto o Cifra Club quanto Letras tem um curso em plataformas diferentes. No nosso caso, Cifra Club Academy. Eu tenho que falar bonitão agora porque tem professora de inglês. Eu costumo falar Academy. Academy. Mas a gente... Academy. 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 Que é onde você vai aprender música, teoria, diversos instrumentos, canto. E existe também o Letras Academy, que, Núbia... Exatamente. Lá a gente ensina idiomas com música pra vocês. Gente, é o melhor jeito de estudar, né? Afinal de contas, a gente tá aqui com a galera de Cifras, pessoas maravilhosas. Muito obrigada por me convidarem. Seja bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente, todo mundo aqui, tem certeza que gosta muito de música. Então a gente pensou lá no Letras. Qual será a melhor forma de aprender idiomas que a gente pode fazer aí pra galera? E a gente pensou... com música, afinal de contas, coisa que a gente mais recebia. Tadã! Nossa, eu aprendi muito inglês com as traduções do site, eu aprendi espanhol, coreano, e hoje em dia a galera pode aprender tudo isso através dos nossos cursos. Pera, você falou o quê? Espanhol, o que mais? E coreano. Como é que faz? Eu Coreano! Eu canto coreano também. Não, brincadeira, eu não canto coreano, não. Eu não canto coreano. Mas vai poder cantar com os nossos cursos agora. Aqui, ó, eu tenho que dar 3 recados importantes pra vocês. O primeiro deles nós estamos nos últimos dias pro pré-cadastro. O que eu quero dizer com pré-cadastro? No pré-cadastro você tem a possibilidade... Black Friday, tá? Contextualizando a galera. É aqui? Black Friday. Pré-cadastro. É o momento em que você vai ganhar um descontaço. Muito bom, muito bom, muito bom. Por quê? Na semana da Black Friday é até 50% de desconto. Então já aproveita e faz o pré-cadastro agora. Até porque
vai ter reajuste depois da Black Friday. No Cifra Club Academy vai ter reajuste. Então, é a última oportunidade que você tem de adquirir o Cifra Club Academy neste valor, entendeu? E adquirindo o Cifra Club Academy, você vai ter um mês na faixa. Um mês grátis de Letras Academy. Olha essa fera aí. Tururu. E aí você me pergunta, e se você adquirir o Letras Academy? O que será que acontece? O que acontece? Aí você ganha o quê? Um mês do Cifra Club Academy. Que dobradinha maravilhosa. É a Entendeu troca, qual é a parceria? entendeu? Pra você aprender muita coisa com muita música maravilhosa. E olha só, o Letras, inclusive, a gente tá disponibilizando pra vocês uma lista VIP pra você não perder o nosso mega desconto de 50%. Gente, é aprender idiomas inglês, espanhol, coreano por menos de R$10 por mês. Então, assim, essa oportunidade é pra todo mundo comprar na Black Friday, até pra dar de presente no Natal, entendeu? De tão valendo a pena que tá. Nossa, Não que perde. apresentação, Sensacional, hein? gente. Música e idiomas, letras, Tudo tá? ali, ó, casadinho. Maravilhoso. Bom, dada as informações que a gente precisava dar, vamos começar a bater um papo aqui, legal. E vocês aí vão interagindo, vai mandando superchat, vai trocando ideia com a gente aí, que daqui a pouco vem chegando a produção que tá aqui atrás, ó, tem aqui é a estrutura, entendeu? Tem uma turma que vai mandar aí as dúvidas pra gente, a gente vai lendo e vamos interagindo com vocês. Yes. Exatamente. Vamos, qual que é o primeiro assunto? Puxa aí, o que você vai arrumar com a gente aí, Nubinha? Então, a gente tá aqui hoje pra gente poder conversar justamente sobre como cantar em inglês. Inclusive, eu apareci nos stories, no perfil de vocês no Instagram ontem. Você viu, Ai, Mara. sabe, foi o melhor VIP. takeover ever, entendeu? VIP. Invadi tudo, foi incrível. Inclusive, eu fui pro lado de lá também, E tá? foi, Eu nossa, estava lá. Galera adorou, viu? Já estão querendo de novo. Então, ó, pelo amor de Deus, vamos que vamos. E aí, a gente decidiu conversar hoje ainda mais sobre justamente como aprender a cantar em inglês. E a gente também entendeu um pouquinho as diferenças entre cantar e falar, porque rola, né, umas diferenças, a gente sabe bem. E a gente pensou, isso não dá pra ficar só nos stories, essa conversa boa que tá rolando por aqui. Porque eu respondi umas dúvidas dessas por lá, você também. Então a gente pensou em trazer isso pra live de hoje. E pensando justamente nisso, eu quero perguntar pra vocês, gente. Qual idioma vocês mais gostam de cantar em inglês? E como que foi isso aí de vocês começarem a cantar? Qual foi o idioma preferido que iniciou tudo aí? Conta pra mim. Bom, para mim, eu comecei com 2 idiomas. Porque eu fiz conservatório de canto erudito. E para o canto erudito, a gente canta em tudo quanto é idioma. A gente tem que estar alemão, francês, mas o idioma que mais assenta pro erudito, na minha opinião, é o italiano. Então a gente tem que cantar em italiano. Italiano. Precisa fazer a mãozinha também? Paro, sim. A mãozinha, must-have. você põe a mãozinha e já pega 50%. E aí o que acontece? No paro italiano, no paro, mas a gente usa guia de pronúncia que aparece em todo dicionário de línguas. Tem ali os fonemas, então tem a palavra, tem os fonemas de como você pronuncia e depois tem o significado da palavra. Então era com isso que a gente pegava e a gente consegue cantar em qualquer língua. E aí, lógico, como eu gosto de cantar rock, pop, jazz e aí tem que ter o inglês. Então, basicamente, eu acho que pro canto, essas 2 línguas são imprescindíveis. Se fala italiano, eu lembro na hora de volare, cantare, a tudo fica doido. Felice in stare lassù. Alô, italiano, curso! Nossa, e Curso conta na uma queda. coisa que eu fico curiosa, entendeu? Quando você começou a aprender a cantar, estudar canto, todos vocês, na verdade, vocês estudavam paralelamente o idioma que vocês queriam cantar? Não. Ou Pergunta vocês boa, hein? estudavam essas Posso? técnicas de canto específicas? Como Posso que é? falar? A la vontade. Eu que vim de escola pública, não tinha muita casala, né? Então a gente vai aprendendo, no meu caso, né, igual a Vivi falou, estudando, ouvindo as músicas, né? No meu caso, jogando joguinhos de RPG também. Coisa boa. Tem muita gente que aprende inglês com as historinhas em jogo. Então, O Pablo aí, ó. O Pablo é um ótimo exemplo. então, estudar inglês, idiomas em si, o próprio italiano e o espanhol também, né? É muito show mesmo. Não precisa falar o idioma, mas você consegue
Qual foi a sua primeira música que você aprendeu a cantar em inglês? Inglês. Olha, que eu me recordo... Nossa, tem muita música. Mas tem uma música que me marcou muito. Que é aquela What's Up, What's Up. Por favor, por favor. Ela já começa, inclusive, com uma coisa que é número, né? Que é muito difícil. Como é que é? Nem sei se eu tô no tom que você canta. É isso mesmo. 25 years I'm in life is still trying to get up that great hill of hope for a destination. Não me bate na pronúncia! Tá arrasando. E você, Caico? Ah, é o Beatles. É lógico que é Beatles, né? Beatles é a banda do coração, foi Love Me Do. Oh. Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please love me do. Oh, love me do. E assim? Eu? É. Então, gente, eu sou mais Pensativa. velha, Ouvindo né? Porque é o contratempo. seguinte, eu sou mais velha, porque isso foi na Pangeia. Eu sou Gente, eu aprendi. Quem é mais velho vai lembrar disso. Tinha revistinha de letra de música de cifra que vendia na Eu banca. comecei com essas revistinhas. O Cifra Club começou com essas revistinhas. E aí eu comprava a revistinha. Eu tô trabalhando no Cifra Club hoje. Sociedade. Mas é isso, eu aprendi inglês assim. Então eu pegava a revistinha, aí eu tinha um dicionário antigão. E aí eu pegava a letra, e aí eu pegava o dicionário e a gente pedia na rádio a música, tipo assim, aí tipo assim, oi, Caramba, eu sou a que Vivi, legal. eu quero Sweet Child of Mine. E aí ele falava, né, da Guns N' Roses. Eu quero Guns N' oferecer pro Guns N' Caico Roses. e pra Nina e pra Núbia. Um beijo! E aí a gente ficava com o dedo no gravador, assim, aí o cara, e agora vamos oferecer a música para o Caico. Agora você vai ouvir Guns N' Roses, Shadow of Mine. Ele dava um play. E era assim, que aí eu tinha a música, a letra e o dicionário. Oh my Vivi, você, como uma excelentíssima professora, conta pra gente como que funciona a relação ali do canto, da técnica vocal com os idiomas. É pra isso que a gente tá aqui. Isso eu quero saber. Inclusive, tem um vídeo, né, que procura lá no YouTube, vídeo da Anitta. Anitta. onde que a Anitta canta em várias línguas diferentes. Se você Poliglota. percebe, fala bem, inclusive. Poliglota. A voz dela muda. Ela canta em português, é uma coisa, em inglês é outra coisa, em Completamente. espanhol é outra coisa. Bom, tem várias questões que mudam dentro da música, né? Ajustes de ritmo, ajustes, às vezes, por causa dos fonemas. Eu acredito que os fonemas, isso é, as vogais e as consoantes, é o que mais altera no canto. Por quê? É verdade. As vogais, elas dão a sonoridade da voz. Então, por exemplo, tá? Você tem di e di. Se você pronuncia di, esse dele é mais pra trás, a língua puxa pra trás. Di. Então, quando você vocaliza di, é uma voz mais gorda, mais cheia. Mais recuada. Mais recuada. Se eu faço di com a ponta da língua, de didia, ou this, que é com a ponta da língua na frente, this, que é no caso do TH, di, a voz já fica naturalmente mais brilhante. Então, por exemplo, se você escuta uma Aretha Franklin, que você acha que a voz é muito brilhante, é por causa desse di, chain, porque o N, chain, então traz Tudo um vem pra brilho. frente, né? E a gente já fala com os fonemas mais pra trás, a voz fica mais redonda, mais macia. Um exemplo básico de fonema que muda muito é o nasal. Então, por exemplo, o nasal americano e o nasal nosso brasileiro, por exemplo. Então, quando a gente fala mamãe, Viviane, então, não. Então, tem essa voz, não. Então, tipo, as folhas caem no quintal. Vai lá, Nina. Só não cai meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Esse nasal. Agora, quando você pega o nasal americano, ele é mais never.
never, now. Então, esse and, a voz é muito mais brilhante, ela sai com muito mais potência. Então, faz aí uma coisa em inglês bem, now. What you want? Baby, I got it! A própria Aretha ali, né? Aretha Franklin. Eu falei Aretha, tá vendo, gente? Que É medo. porque tem um THzinho aí. Aretha Franklin. Linguinha entre os dentes, só pro ar. É verdade. Gente, eu falava Sarah Vaughan e é Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Vaughan, e escrever Vaughan. É Vaughan pra... Aqui, Mas é isso. Deixa eu só dar boas-vindas pro Alex Rodrigues, membro. Valeu, mano, tamo junto. Faça Peguei, como o Alex. Alex, torne-se membro. Torne-se um braço do Ciberclub. Venha. Quem pegou essa. Boa demais. E assim, é muito interessante porque a gente tá falando aqui, muito pensando então em como a boca vai ficar, como a língua vai, onde a gente vai posicionar a língua no momento do canto. E isso tem uma diferença bem gritante na hora que a gente vai falar. Afinal de contas, né, quando a gente vai falar, você quer projetar sua voz ali pra quem tá perto, pra um áudio no WhatsApp, e não tem uma performance em volta, né, um gênero musical, um estilo ali carregado dentro daquilo ali que você tá querendo dizer. Então acaba ficando muito mais tranquilo da gente conseguir só simplesmente falar, né? Enfim. Então essas técnicas aí que a gente vai ver ao longo da live inteira, acaba que a gente consegue ver muito como que elas modificam a nossa voz enquanto a gente tá cantando, e a gente vai ver como que isso funciona também enquanto a gente vai falando. E aí, pensando nisso, eu queria propor um desafio pra vocês. Porque eu já cheguei. Hoje não era desafio, gente. Eu já cheguei. Hoje é dia de live. Ó, a felicidade da Duda ali. Não, né? já tá rindo da nossa cara. Eu tô o quê? Na base do challenge, entendeu? Nossos alunos adoram challenge. Ai, meu Challenge Deus. accepted. Challenge. Challenge Accepted. Accepted. Porque olha só, eu queria muito que a gente conseguisse mostrar isso na prática pra galera. E aí eu pensei aqui, de vocês cantarem, deixa eu pensar uma música. Girl from Ipanema. Essa eu não conheço, não. Ipanema? Essa eu não conheço, não. Só que aí, eu queria, o desafio é qual? A gente quer ver como que é essa música em português, no formato original ali, Tom Jobim, Ok. bonitinho, gostoso. E como que vai ficar em inglês. Conta pra gente. Canta pra gente, na Faz verdade. português, eu faço inglês. Vai lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Inglês. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes she smiles, but she doesn't see. Por causa do amor. But she doesn't see. Ai, que lindo! Palmas aí, gente! Eu acho que eu vou repensar meu conceito de challenge, porque é muito fácil. Ficou fácil. Mas essa é um clássico, Mas né? essa é um Total, clássico, total. essa é um Jobim clássico. aí. É meio obrigação de Até brasileiro. o inglês, a versão em inglês, Até a inclusive. versão- Você escuta, ela tem elevador. É verdade. Meu Deus, você falou tudo. Ela tá everywhere, né? Tá em todo lugar ali. Nos filmes, inclusive, quando eles vão colocar alguma música brasileira, um lugar sofisticado, assim, É o eles Tom Aham. Jobim, a Ai. bossa nova. Girl. Galerinha, tipo, andando Tomando bem. seu martini. Tchururu. E aí, será que o pessoal notou a diferença? Vai mandando Será? pra gente, Vocês né? perceberam? No chat e tal. Ó. Pra gente saber, inclusive, qual que é a versão favorita de vocês. Foi a em inglês ou foi a em português? Eu gosto das Boa. duas, gente. Eu sou suspeita pra falar, entendeu? Levanta duas essa são enquete aí pra muito- nós. Por que Mãe, será mãe. que muda? Exato. Assim, uma coisa que já dá pra adiantar aqui, puxando sardinha já pro estudo linguístico da coisa, é que no inglês a gente acaba tendo vários processos fonológicos, né? Processos da fala, que a gente acaba fazendo enquanto a gente tá falando, justamente pra soar corretamente, né? E, consequentemente, a gente ser entendido e se fazer entender. Total. Então, nem é uma questão de ai, eu tô falando super errado, meu Deus do céu, que vergonha, eu tenho sotaque. Não, não é isso. A gente, sempre no Let's Academy, a gente lembra, porque às vezes quando a gente começa a aprender, a gente fica meio assim, nossa, ninguém vai entender nada que eu tô falando tudo errado. Não, é só entender esses processos da fala mesmo, pra gente conseguir ser compreendido e compreender também. Porque, pasme, gente, olha esse segredo aqui, ó.
da manguinha que eu vou tirar. Quando a gente melhora a nossa fala, o nosso canto em inglês, a gente melhora também o nosso listening, que é a compreensão auditiva. Total. Então, é muito mágico. Quando a gente tá nesse processo aí de aprender, quanto mais a gente fala, melhor a gente escuta. Então, Total. assim, escute músicas, treine, É o treino. cante, Não tem como. tudo. E aí a gente vai vendo justamente tudo isso ao longo dessa live. Inclusive, justamente nesse trechinho aqui de Garota de Ipanema, né, em inglês, eu queria dar uma dica já pra galera, se vocês me permitem. Claro. Porque é muito frequente os alunos acabarem falando o verbo andar, né, to walk, com o Lzinho. Porque walk. Walking Dead. Walking Dead. Esse L, né, ele é grafado, né? A gente Ele escreve escreve W-A. Você não fala o L? E não Fala fala walk? é walk. Walk? Então, gente, Walk. não é do jeito que eu cantei, tá? Apaga. Então, Apaga. ó, vamos treinar então de novo, Walk? que aí acho que Vamos o lá. pessoal vai conseguir notar. Ó, the girl from Ipanema goes walking. Goes walking. Walking. Goes The girl walking. from Ipanema goes walking, and when she passes she smiles, but she doesn't see. O L sumiu ali, né? O L some. Exatamente. Já tô Ele é falando silent. Ele é Walk. silencioso. Ai, Walk. gente. Ô, Toda gente, trabalhada no internacional, eu. Toda É até mais internacional. fácil de falar do que o walk. Ó, tá rolando uns Walking, comentários aqui, ó, que é o seguinte. Todo mundo é we are the world. 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 Oh, tá aí uma palavra difícil de falar, viu? Gamerzão. World. 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 E o Gu Silveira falou Anitta TTA, Anitta ou Anira? Anira. Ai, gente, aí a gente Depende. entra... Você tá Exato. no Brasil ou você tá nos Estados Unidos? Com qual sotaque você decidiu falar esse nome? Então, pra gente, Anitta. Pra galera de fora, Anira. Anira. E é muito interessante, porque esse T, ele vira, de fato, um Rzinho ali. Total. Né? TT Anira. vira o R, né? É, ele vira um Interessante. Rzinho. Olha a nossa enquete. Vai, nossa Dicção enquete. tá ótima. Cat com claquete. Dublado ou legendado, o que é isso? Garota de Ipanema. Nossa, desculpa, gringos. Garota de Ipanema, 58%. The Girl from Ipanema, De lavada. 41%. Let's go, boys! Ficou meio barromeno ali, mas You ó, are not winning! Let's go, boys! Let's go! a prof pira. Vamos lá, ó. Zigo T-Rex. Não sei o seu nome, amigo, desculpa. Mas é um nome bonito. É bonito. A gente só não sabe pronunciar, mas é bonito. Pra cantar bem em inglês, precisa ser fluente, Nubinha? Então, gente, aí era justamente a pergunta que eu ia fazer pra vocês agora também. Porque eu queria saber se vocês têm alguma dica justamente pra gente conseguir cantar melhor em inglês, mesmo sem saber o idioma. Tenho certeza que vocês vão conseguir explicar lindamente com vários exemplos que a gente Eu vou vai ir no jogar banheiro pra rapidão, cá. ver com as meninas, esclarecem essa dúvida, brincadeira! Ó, mas já ficou spoiler. Não precisa. As meninas mesmo comentaram aqui no início, né? precisa, Que estavam cantando em italiano, em outros idiomas Verdade. aí, sem fazer aulas desse idioma específico em paralelo. Então, qual dica que vocês dão? E muitas das vezes, por a gente escutar a música tanto, você nem sabe o que tá falando na música. Na Isso é repetição importantíssimo, também, né? Caico. Inclusive, eu ia dar essa dica. Como a Vivi tava falando, né? O aparelho fonador, gente. É tudo coisa musculatura, boca, língua. Então, por exemplo, tem gente do interior que fala porta. Então, olha só. A língua fica treinada. A língua é uma musculatura que precisa trabalhar. Mas eu, no caso, falo porta. Então, essa É Não, mais jeito de fácil. falar é mais fácil. Então, se eu quiser falar porta, que mais? Care. Falem care. A minha língua, olha só, ela trava um pouco. Por quê? Porque eu não trabalho muito essa musculatura, então é treino. Então, a questão da pronúncia, né, é uma estratégia boa pra cantar em outro idioma, mesmo sem você saber o idioma. Agora, uma dica importante que igual o Caico falou, pegando ali, é você traduzir mais ou menos o que aquela música tá dizendo ali, né? Por quê? Aí tem a questão da interpretação. Você fala lá. Como é que é uma música triste, gente? Fala aí, uma música triste. November Rain, gente. Tem gente que toca November Rain em casamento. É um Gente. ótimo exemplo. Parem.
Não, mas aí rola um pouco de falta de noção também, né? Porque Gente, eu já Acesso letras, gente. Acesso Confere letras. a letra, a Tem tradução. tradução. E aí, Exatamente. já toquei em casamento que o povo tava cantando. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo, que eu já não bebi. Se até Já em rolou em português cerimônia de rola, casamento. né? Quem Imagina em dirá? inglês. Não, I will always love you. Love you. Desculpa. Love you. Então não me bate. Ai, Não, gente. por favor, não me bate. Love you. I will always love you. É uma das mais pedidas nos casamentos. E a letra fala, tipo assim, vai ser uma feliz despedida. com outra pessoa. Porque Gente. eu desejo que você seja feliz. Isso Mesmo é que uma... não seja comigo. Isso é. Que lindo! Aproveite o Black Friday do Academy do vamos, Letras. Venha. E ganhe, inclusive, o Cifra Club Academy. Olha só, essa Um mês, hein? dobradinha. Um mês Dobradinha tá de sensacional. grátis. Então não case sem saber o que essa música... Por favor, gente. Siga a Pra gente saber. também nas redes sociais, porque lá tem muita dica gratuita também, que com certeza vocês já vão se livrar É verdade. de umas situações que, Tá. olha, vai ser bom. Deixa eu dar uma rapidada aqui nesse bloquinho Que aqui. acompanha no chat Seguinte, também, ó. Bombando. algumas outras dicas é ouvir a música com a velocidade reduzida. Porque aí você Verdade. consegue entender a pronúncia, né, que aquele cantor tá fazendo. Junto com isso, ouvir a música a capela também, né? Pra isolar ali os instrumentos, isolar a voz, que eu acho importante. E escrever, aí tem a parte de Fonética. Se liga na maldade. escrever. E aí, Nubinha, conta aqui pra gente como que os fonemas aí podem ajudar a gente, né, na própria pronúncia ali, na hora de cantar e tudo mais. E assim, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa notícia, porque o curso de pronúncia do Let's Academy está no forninho. Em breve a gente divulga ele pra vocês e a gente vai falar justamente sobre isso, sobre os aspectos, né, fonéticos do inglês. Justamente pra gente desmistificar alguns sons, a gente conseguir entender como que eles funcionam e já pra acalentar o coração da galera, que eu sei que rola, né, gente, essa tensão enquanto a gente tá aprendendo um novo idioma. No inglês a gente tem alguns sons que eles não rolam no português, eles não existem em português brasileiro. Então, por exemplo, o som do TH, sabe? Tenho certeza que enquanto vocês começavam a cantar, tinha alguma música que vocês tinham que fazer o som do TH, sei lá, With or Without You, do YouTube. Nossa, é with or without you. With É na hora. We fall without you. We fall without you. Eu falava com Tem um with exemplo. With or With or without you. Cara, Without you. eu lembro muito. Virou uma pessoa. Eu lembro Without. muito de Chama uma Without, né? cantora que... Eu vi ela muito influente, que é a Britney. Ela canta praticamente assim, ó. Oh, baby, I wanna something something. Ela fala... Já viu a vinga dela? Vai nossa, pra frente. Aí a gente não faz porque a gente tem vergonha. Aí a gente, putz, aí deve ser charme, né? Ó, que coisa. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Ah, velho, isso é maravilhoso, né? Muito bom. E uma coisa que a Vivi comentou aqui é que a galera fica meio com vergonha de treinar justamente De cantar, disso, porque articular. pensa, eu não tô conseguindo, então é impossível, como que eu não consigo fazer esse som? Tá tudo bem. Calma, eu sempre falo, gente, calma, respira, não pira. O som não vai te comer vivo. Tá tudo bem, entendeu? É porque parece E que é olha que exagerado. Parece que é exagerado. exagerando, muito estranho. Eu falo espanhol assim. A Duda não aguenta, velho. É a segunda vez que eu pego a Duda na curva ali, ó. Ela não resistiu. Eu acho que a melhor dica que eu tive pro PH é os Botar a língua no pagode. dente. Pagode? Só que você... É o Belo. Quem é? É o salgadinho. É o Salgadinho. Não, o Belo também, o Belo. Belo. Vai lá, Ok. Caíco. Mel, sua boca tem o mel. É isso. Pronto. O TH perfeito. Então, gente, ó, Aí dicas. um plus de dica dentro da dica. A língua no Mas, dente, cara, né? Fé. Exato, esse é o som TH, a língua entre Meu os pai. dentes sem morder, não precisa disso, entendeu? Exagero. E só pro ar. Gente, chocada. With or without you. With or without you. Sabe, igual a gente tava comentando do YouTube. E a gente causa esse estranhamento, pra gente parece que a gente tá exagerando na hora que a gente treina, porque justamente não existe em português brasileiro. Então, pra gente, igual a Nina tava comentando, articular esse som, ele chega a ser artificial pra gente no início.
Porque a gente nunca faz ele no nosso dia a dia. Então a gente fica, nossa, mas a língua entre os dentes? Qual o som do português que eu faço isso? Não rola mesmo. E tem as abreviações, né? Como que a gente pode falar sobre essas abreviações ou essas contrações que ajudam a juntar as palavras que a gente vê muito no inglês, né? Isso é muito legal. Eu, inclusive, trouxe uma música maravilhosa pra gente poder mostrar pro pessoal até na prática. Que se chama Girls Just Wanna Have Fun. Gente, nossa, que música maravilhosa, né? E nessa música tem algumas coisas muito interessantes, alguns processos linguísticos muito legais, que já são justamente dessa união de alguns sons. Então, por exemplo, quando ela diz o seguinte, that's all they really want, ela junta o that com o all. Porque a gente em that's all they really want, that's all they really want. Então dá uma fluidez pra fala. Claro que aqui, né, gente, não canto, estou falando. Mas assim, dá essa fluidez pra fala e na hora de cantar também facilita muito porque você tá conectando os sons. Então, como o that termina com som de consoante, que é um som de S, né, de S, você vai conectar esse S com esse A, que vem logo depois no all. Isso é a mesma coisa do want to, que vira... Não, como é que é? Want to, vira wanna. Want to, que vira wanna. Aí é um outro processo. Nesse caso, a gente chama, inclusive, de elision. Que é quando a gente elimina algum som. Então, ó, visualiza aqui comigo. A gente tem want to. Correto? São duas palavras. Want to. Isso tudo vai passar por alguns processos. A gente vai enfraquecer esse to, digamos assim. Então, ele já vai virar um want to. E aí, percebe que a gente agora ficou com dois T's? Want, termina com T. To, começa com T. A gente vai eliminar esse T. Porque aí a gente não precisa de fazer esse esforço com a gente de fazer want to. Não vai dar nem pra cantar, né? Não dá pra cantar. E aí ele vira wanna. Vamos tentar, vocês tentem cantar com want to. Pra vocês verem que dá uma travada. Ficou muito bom isso. Yes, just want to have fun. Não dá. Oh, girls, just want to have fun. Não dá não. Então, assim, pra não ter essa união excessiva desses dois sons que já estão iguais ali, a gente elimina esse som e aí se transforma em wanna. Então, por isso que encaixa certinho. Isso é elision. E qual que é a diferença do elision pro connected speech? A connected speech, na verdade, é um estilo mesmo. A gente vai usar ele ao longo de todo um discurso. Então, a gente usa o connected speech, que é connected speech. É uma conexão ali, né? Uma conexão. Então, a gente vai unir vários sons e aí é um discurso conectado. Aí a gente tá falando sobre o todo. E aí, quando a gente tá vendo aqui a elision, o linking também, que foi o that's all que eu tinha comentado antes, a gente tá vendo processos específicos desse connected speech. Então, é um todo que tem esses detalhes. Isso parece com mineirês, tipo, onde você vai, onde você foi, você sabe se são os passam savas? Isso é um connected speech? Gente, você sabe se são connected speech de natureza, querido. Mineiro aqui, deixa. Mineiro, A gente recebeu um superchat aqui, confundindo games. Confundindo games, meu amigo, ele mandou uma mensagem aqui, ó, galerinha linda, deixa o like aí, ó, galerinha linda, deixa o like aí. Se inscreve no canal, aí você faz aqueles negócios, tudo, compartilha com seus amigos que quer aprender a falar inglês, que canta os inglês dos Imbromation, entendeu? Compartilha aqui que a gente ajuda eles. Boa. Então, ó, aproveitando esse papo, bora cantar um pouquinho e puxando o assunto de Vivi e esses assuntos aí de connected, vamos ver se vocês entenderam. Como que esse som vai sair? Vai sair mais escuro, mais brilhante? O que tem de abreviação? O que vai ter nessa música? Então preste atenção. Vou pegar aqui minha colinha do Letras. Maravilhoso. Vai pegar um pedacinho só? Só, vamos lá. Eu tô me divertindo aqui só. Want to have fun. Want to have fun. Muito bom.
Olha só. Just wanna. O quê? Como é que foi? Como que ela canta, Vivi? Então, a Cyndi Lauper, eu já vou puxar um outro cantor que pega a mesma ferramenta. A gente já tá falando agora Da pronúncia e dos Pronúncia estilos técnica. musicais. Que olha só, tem outra coisa aqui agora. Vem um negócio que é da música. Yes. Prepare-se, All ears. prepare-se. Regaça a manga aí. Essa é a parte que eu mais gosto. A história é a seguinte. Para cantar as músicas dentro dos gêneros musicais. Então, rock, pop, jazz, e dentro do Bossa rock, aí nova. você tem o grunge, a bossa nova, você tem o metal. A bossa nova entrou no meio do negócio, mas não faz parte do rock não, tá? Ah, outra tá. coisa, isso. O que acontece? Você tem que fazer ajustes de língua, Fonação ali. mandíbula, laringe, palato, pra você conseguir produzir as sonoridades dentro do ritmo. Que você tá escolhendo lá, eu quero cantar rock. Então, por exemplo, no caso da Cyndi Lauper, ela já é um soprano agudinho, soprano coloratura, que nem eu, espiriquitadinha, assim, toda piricada. Só que ela quer colocar essa ponta da voz ainda mais em evidência. E aí, o que ela faz? Ela canta aqui, aprendam crianças, esse biquinho quadrado assim, ó, que você faz... Você forma tipo um trompete com a boca. legal. Então, ó, faz um trompete com a boca e a língua é. E aí fica assim, tipo quando você fala ciclete. E aí, Chiclete. esse ciclete, percebe que a voz, ó, chiclete, pra trás. Ciclete. Aparece um brilho na voz. Então, esse I woke up in the morning light. Fica brilhante. In the morning light. E aí, por exemplo, o Axl do Guns N' Roses, aí todos os cantores desse padrão de hard rock da voz aguda, tipo Guns N' Roses, Led Zeppelin, Skid Row, eles vão cantar todos com essa boca, com isso aqui. Então, a língua fica meio dididi, a pronúncia vai mudar muito. E aí vão ter alterações de fonética. Até na dicção ali, né? E Na da pronúncia. dicção, Exato. porque fica difícil de falar, igual o professor Chapatin, que começa desse jeito, assim, ó. Boquinha de E aí, francês. desse jeito, com a Chapatin, língua bom aqui, demais. pra produzir esse som aqui. Entendeu? E é muito interessante porque às vezes a gente recebe uns comentários assim, nossa, eu não tava entendendo nada que essa pessoa tava falando, tava cantando a música. Muito Aí fica importante. tipo, será que eu tô aprendendo inglês do jeito certo? Será que eu tô realmente entendendo tudo? E aí a pessoa acha que não, mas tudo tem a ver com o estilo também, né? Que Tem, a total. pessoa ali vai cantar. Inclusive, alguns cantores, igual a Vivi falou do grunge, né? Teve até o Juan Angelo, ele aprendeu inglês com o Nirvana. Então, Pearl Jam, Arrasou. o grunge aí presente, às vezes eles nem terminam a frase, né? Então, Vivi, mostra pra gente um exemplo agora de um outro gênero, totalmente diferente da Cyndi Lauper, que é isso aqui. Também do Girl from Ipanema, que é aquela coisa mais assim. Vamos pro Enfim, grunge. Em homenagem aí ao Juan, que aprendeu o inglês com Nirvana. Juan, para Juan e todos os fãs de grunge, a história é a seguinte. O grunge, ele tem aquele estilo, assim, mais soltão. Quando você pensa no visual dos caras, né? Aquela camisa xadrez solta, sem abotoar, manga aberta, o cabelo caído aqui Calça assim. rasgada. Tal, calça coisa. rasgada. E aí, a guitarra do grunge, ela tem muito médio. Ela é uma guitarra mais soltona. Ela não é aquela guitarra, por exemplo, do Guns N' Roses, do Slash, que é aquele... É uma guitarra mais solta, mais abafada. E aí, pra voz, dentro da produção musical, combinar com essa guitarra, ela também tem que ser mais fechada. Ela não pode ser tão estridente. É mais melancólico, Mais uma coisa mais melancólico. assim, recuada. As letras do grunge também são sofridas. A característica do grunge é uma dor eterna, porque o mundo dói viver, dói existir. Então, pra trazer essa melancolia, essa... Não é, gente? A gente o vai precisar grunge de um lencinho aqui. Adolescência, gente, é o adolescência. emo da década de 90. Então, eu vou apanhar, nossa... Vivi, não, canta aí, fala como é que é a diferença. Desculpa, galera, mas era muito sofrimento, gente. Era muito sofrimento. Aham. Então, língua pra trás. Do porta, verde, vermelho. Quando você puxa a língua pra trás, com esse perna, você produz fonemas, vogais mais escuros, porque cria um espaço aqui na boca, né? A língua... Então, assim... Canta aí, canta! Cê fala... Não,
primeiro, vamos falar uma coisa. Antes de cantar, pera. Porque a pronúncia com essa perna, verde, Virgínia, porta, ela muda muito o jeito que a gente ouve. Nossa, demais. Então, às vezes, nativo, sabe, americano, tem dificuldade de ouvir o que o Ed Vedder tá cantando e saber a letra. Fala pra mim a letra. Em inglês falado, inglês direitinho, de quem sabe falar inglês. Ele fala o seguinte: And now my bitter hands chafe beneath the clouds. And Peraí, mais devagar. what was everything? All the pictures have all been watched in black. Tattooed everything. Nossa, até dei uma poetizada. Poetizada. Nossa, isso é a música? Isso é a só que olha Ficou só. poético. Quando você Ficou pega poético. And now my bitter hands, and now my bitter hands, por causa do da pé. Então muda tudo. Caramba. Fica difícil. Cara, Como é que é? isso... And now my bitter hands, chill beneath the clouds of what was everything. All the pictures have all been washed in black, tattooed everything. Olha a diferença do tattooed everything. Tattooed E everything. vira uma história, né? Não é só ler. A interpretação da música muda. Total. A dicção ali é tudo, né? A Traz toda a letra, a característica do técnica gênero, vocal, a interpretação, tudo junto. Aí a pessoa pergunta, mas e se eu não quiser cantar com essa língua de porta? Eu posso? Pode. Só que aí, Você não essa vai tá cantando pegada... grunge, amigo. Aí mudou o grunge. Aí você muda Aí você muda o quê? estilo. Aí mudou real. Se eu fizer um arranjo, por exemplo... Mais alegre. Tum, tchá, meio bossinha nova, eu posso... Você consegue? Ó, o desafio. Ó, eu faço um desafio. Caramba, Faz aí, Caíco. Ó. Beneath the clouds of what was everything. All the pictures have all been washed in black, tattooed everything. Sacou? Então não é isso. Bossa nova pura. A voz fica suave, eu tirei Fica o diferente. mas se eu tiver com uma banda, com a guitarra e tal, não sei o que, aí a banda engole a minha voz. Total. Entendeu? Faz sentido. Temos superchat de novo! Muito obrigado Curtindo pelo o apoio de game! vocês. Famoso sad boy! Eita, nós, hein? Olha, eles estão perguntando um exemplo com Nirvana também, né? Eles estão falando no chat. Então, qual música do Nirvana? Tem aquela lá do... When the lights out. Essa? Não era Qual? essa, era uma que ele canta num acústico. Eu acho que é. Come as you are. É mais fechada. Eu não sei a letra, deixa eu ver. As I wanted to be, as a friend, as a friend, as an old man, enemy, memory, enemy, your time to carry on. Just as yours don't be late, take a rest, as a friend, as an old memory. Yeah, memory. Yeah, memory. Yeah, memory. Yeah. Olha a língua, Você vira cigarra, né? Aham. Exatamente. É uma cigarra. Exatamente. Olha só. O que mais que a galera tá falando aqui? Deixa eu aproveitar enquanto você pesquisa para avisar pra galera que, ó, eu falei no começo da live, deixa eu falar de novo. Não perde esta oportunidade. Depois da Black Friday, vai ter reajuste de preço. Então você não vai achar aqui, você não vai achar mais esse valor, entendeu? Ó, se fizer o pré-cadastro, os últimos dias do pré-cadastro, fez o pré-cadastro, você vai ganhar uma porcentagem maior de desconto. Na semana do Black Friday vai ser até 50% de desconto, então presta atenção no que eu tô te falando. Faz o pré-cadastro agora, vai ganhar mais que 50% de desconto. Não perde essa Na semana do oportunidade. Black Friday até 50%. E, que aí é onde nasce a nossa parceria, que é assinando o Cifra Club Academy. Você vai ganhar 1 mês de Letras Academy, ou seja, você vai aprender a tocar o instrumento que você gosta e ainda vai aprender a falar um idioma que você precisa. Então você vai juntar as duas coisas.
E pro Letras a mesma coisa também, viu? Exatamente. Você fazendo a assinatura aí do Letras Academy, você vai ganhar 1 mês na faixa de Cifra Club Academy. Gente. O que mais tá rolando aí, É galera? a primeira e última vez que vocês vão me ouvir falar Cifra Club Academy. Academy. Acho que Nessa agora live, aproveita. vai ser em todas as lives Academy. Essa pergunta eu gostei muito aqui, Ah. ó. Qual a música mais difícil de cantar em inglês? Aqui eu não sei. Eu Não é tenho verdade? dificuldade. Eu tava treinando, inclusive ontem eu tava ensaiando aqueles rock mais twist, né? Johnny B. Good, porque é muito rápido. Então, tipo assim, a minha dicção trava. Pra mim, são as músicas mais A rápidas. gente gagueja no meio. Gagueja, vai que perde vai. ar. Pra mim, eu acho que é isso. Também, tem a mesma dificuldade. É. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. A gente também costuma receber muito essa dúvida de aluno, porque às vezes pensa assim, eu vou ir na mais difícil, porque eu vou estudar com a mais difícil e aí eu vou aprender tudo. É igual Qual é a treinar mais na difícil, velocidade mais entendeu? rápida. Exatamente. É porque assim, eu já não acho tão difícil. É porque o que acontece? Qualquer música que eu não sei, ela é God difícil do porque eu Eminem não sei. É difícil. Certo? Agora, se tem alguma música que tem uma palavra, principalmente em inglês, em português não, mas que tem em inglês que eu não sei a pronúncia, aquilo ali, meu amigo. Trava na hora, Aí isso né? trava. Por isso que é importante os Nossa, fãs. isso é difícil demais. Né, Mas- mas... Olha só, o Felipe Viana falou que o TH dele tá estilo cantor da Sané. Tadinho. Uai, É o estilo. Essa Continue barraca treinando, gosta de você tá você. O que mais? Castelo BPC. Olha só, Desculpa. eu escrevo as músicas em inglês para poder tentar cantar. Legal. Coisa assim, erro pouco na pronúncia. Que tal? Arrasou. Perfeito. Arrasou. Exatamente. Parabéns, Igual muito a bom. gente estava comentando antes, realmente a gente treinar acompanhando a letra, né? Entendendo também a tradução, fazendo ali algumas analogias, digamos assim, e entendendo esses sons, reduzindo a velocidade, de fato é uma das melhores coisas, porque você tem ali o apoio visual na sua frente também. Então, assim, acesse o Letras e dê uma olhadinha na sua letra preferida. João Moura, Caíco, você tem um fã aqui, ó. Manda o Enter Sandman aí, se mandar eu viro membro. Não sei se é fã não, viu? Não sei se é porque fã não joga a gente no buraco, não. Eu não sei cantar. To forget my soul, to include everyone. Não sei cantar essa música, não. From set to the sun and he comes. Sleep where you want, I open. Gripping a pillow tight. It's in light. And tonight, take my hand. I should never live. Yeah, yeah. O Juan Diego. Vai ter que virar membro. Vai ter que virar membro agora! Agora, desculpa aí. E aí? Juan Diego, boa noite, lua da noite. Eu aprendi inglês na fala, escutando música, mas não aprendi como traduzir. Como ser fluente na voz? Abraço, Cifra Club. Abraço. Nubinha, Não aprendeu como traduzir? Abraço. como ser fluente na voz? Olha, de fato, é assim, são habilidades linguísticas diferentes. Então, por exemplo, você pode ser fluente, sim, em algum aspecto comunicativo ali. Porque, vamos pensar aqui no inglês, né? A gente tem o writing, que é a habilidade de escrita. A gente vai ter o reading, que é a habilidade de leitura. A gente vai ter o listening, que é a habilidade de compreensão auditiva. E também, claro, o speaking, que é que a gente mais foca, né, em muitos momentos assim, que é a habilidade de pronúncia, de fala. Então, é um pouco nebuloso nesse sentido, porque de fato você pode se sentir mais confortável e tender a ficar mais habilidoso em um aspecto linguístico ali que você esteja desenvolvendo. E aí isso vai depender muito do seu ritmo de estudo, o que mais você vai treinar. O que você entende como eu sou fluente? Isso, gente, perigoso, né? Porque assim, é muito difícil. Igual eu comentei, a gente tem muitas habilidades, assim, não só no inglês, mas em todos. Vou dar um exemplo com o português. Se a gente senta e assiste, sei lá,
uma ação judicial rolando entre juízes e advogados e nananã. E aí eles começam a falar vários jargões. Assim. Aham. Começam Vai a falar passar de peta, umas amigo. leis e uns negócios. Aí você começa a pensar, meu Deus, eu não sei o que a pessoa tá falando. Nem em português. Aí você tá nem sendo português. fluente em português naquela habilidade que tá sendo pedida pra você naquele momento? Não, porque você não tá entendendo o que Que a pessoa legal, tá falando. é. Você Então, tem que estar realmente vivendo Exato. vivenciando aquele idioma, igual a Anitta, né? Teve ela tá morando, não sei se ela tá morando lá fora, ela tá Aham. vivenciando muito e falando inglês. E aí teve uma vez que ela foi fazer um story, ela esqueceu algumas palavras em português. Ela falava inglês, porque ela esqueceu. Aham. Por quê? Muito Porque ela ficou bilíngue. fluente, né? Muito Ela tempo lá fora, né? tá Você morando se lá, acostuma, ela se acostuma com fala a todo língua. dia aquilo. É isso, né? Agora, depende do que você tá entendendo como fluente agora. É. Se você quer ir lá pra fora e não passar fome, é muito mais fácil do que você se passar por um estrangeiro, entendeu? Exato. Esse é o Nossa, raciocínio. isso também. Tipo, eu quero perder o meu sotaque porque eu quero soar como nativo, porque eu quero parecer muito fluente em inglês. Nasce lá. Que aí você vai. Nasce de novo, aí dá certo. E a gente Não tem compensa. pesquisas linguísticas que comprovam que, de fato, é impossível você perder o seu sotaque completamente. Então, assim, a gente precisa ali do que a gente chama de plasticidade cerebral, que é justamente essa habilidade de aprender um novo idioma com uma Caramba. carga, como uma língua materna. É muito boa, ou seja, na primeira infância, até os 5, 6 anos de idade, pra você, de fato, não ter esse sotaque que eu não consigo entender por que as pessoas não querem. Porque, de novo, Por o isso que as importante crianças é se comunicar. aprendem mais Mais fácil. facilidade. Exato. Olha só. Tendem a aprender com mais facilidade e, consequentemente, tendem a se parecer mais, lógico, né? Pensando aqui num contexto, inclusive, de imersão linguística. Então, igual o Caio comentou, nasce lá no lugar. Aí, Sim, vamos supor, a pessoa tem pais brasileiros, nasceu aqui no Brasil, com 2 anos de idade, foi morar nos Estados Unidos. Essa criança, provavelmente, assim que ela começar a falar, e os pais dando uma educação bilíngue ali, fazendo amiguinhos na escola que são nativos, enfim, ela vai tender a falar o português e o inglês com características nativas, sabe? Perfeito. Mas Então, ela não vai gastar 6 meses pra isso, né, amigão? Exatamente. Muito obrigada, Caio. Lavou a alma agora. Então, bora fazer o Academy do Letras. Nubinha, tem certificado? Olha, temos certificado. Inclusive, quando os alunos terminam, 100% das aulas, eles podem solicitar o certificado pra Que gente. legal. Então, é muito, muito legal. E lembrando que a gente tem vários cursos de inglês. Então, assim, e de outros Eita. idiomas também. Então, tem Pô, curso eu de quero. espanhol, de Básico. coreano. Eu quero fazer. Dá gente. tempo de aproveitar o pré-cadastro? Dá Acho que dá tempo. tempo. Eu mesmo me respondo. Arrasou. Ô, 50% de desconto. Confundindo Games. Mais um superchat aí. Ele pediu... Era essa música. Obrigada. Era essa música. The Man Who Sold... Como é que fala sold? Sold World. Sold the World. Você sabe, Soul the Vivi? World. Não. De quem que é essa música? É do Nirvana. The Man Who Sold the World. Nossa, amigo. Calma aí. Ele mandou um superchat. Peraí. Eu lembro dela. Cara, me desculpa, mas eu não conheço essa música. Você é conhece, essa aqui, menina? ó. Calma aí, ó. Você Deixa eu conhece? pegar Essa. aqui. Não conhece A também, não? melodia é muito bonita, mas acho que as palavras estão mesmo num segundo Essa é David plano. Bowie? Realmente, Você é tipo Bowie? assim, ela pronuncia... É até a versão do meio- Nirvana. Meio engraçado. Nirvana. Deixa eu ver a letra Nirvana. Sim. Ó, a gente recebeu Gente. também uma dúvida aqui da Liliane, que ela comentou o seguinte: acho muito difícil entender a letra de Back to Black, que é uma melodia muito bonita, mas acho que as palavras estão mesmo num segundo plano. Faz sentido? Back to Black é da Amy? She Da don't Amy. stand. Não é isso, não? Não, essa é o He Left No Ah. Time. Você sabe tocar essa? Eu não sei se tá no tom certo. Mas ó, Liliane, já fica a dica, porque no Letras Academy a gente tem uma aula de idiomas com música completa, especificamente sobre essa música. Então, além de aprender aqui um pouquinho com a gente na live, você pode conferir também nessa aula, que é maravilhosa para os nossos alunos e alunas. Então, clica no link, se inscreve, se torne aluno e vem aprender com a gente. Qual que é a dúvida dele? Sobre essa questão da melodia ser muito bonita, mas as palavras elas parecem em segundo plano. Eu acredito que muito pelo timbre dela, né? Não é a intenção da interpretação. Se você canta isso muito assim, ó, tipo He left no time to regret. Vou cantar o mais certinho, desculpa, tá? O meu certinho. A lá- Peraí, deixa eu pegar
pegar um pedaço aqui. Certinho. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. Aí dá pra entender. Cadê que eu tô? Sabe aquela coisa quando você pensa na Amy Winehouse? Você sente o quê? Você pensa numa pessoa que tá sofrendo muito. Ela é muito sofrida. Sem contar que ela é britânica, né? Ela é britânica, mas é mais do que isso, Caico. O que você pensa, quando você pensa em Amy Winehouse, você não pensa britânica, você pensa vísceras. Total. Você pensa assim, meu coração na faca, que agora. E aí, eu sabe aquela sinto que coisa? ela fica bebendo. My dear. Porque quando você tá chorando, bêbada, você não fala. né? Estou sofrendo, estou chorando tanto, as minhas dores. Então, aí eu lembro, sabe o quê? Marília Mendonça. Quando você pensa em Marília Mendonça, a pronúncia também não é essa pronúncia toda certinha. Não, é sofrido, né? Por quê? Por causa da dor. É sofrido, é. Aí entra a mesma coisa da dor que a gente tava falando do Pearl Jam. Então a essa interpretação do Me pura. and my porque Alcione, gente. Você me tira a cabeça, me tira do sério. Desfaz os sonhos que um dia eu quis pra mim. Porque você se sente a dor, entendeu? É sobre Isso tem que isso tudo a ver. Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que visse meus olhos for pro segundo de amor. Ó, isso tem tudo a ver com técnica vocal e inglês. Você gosta, Tudo a né? ver. As pessoas estão morrendo. Tudo a ver, gente. É verdade. Interpretação, Muito né? E justamente Interpretação. pensando nessa questão, né, de ser tudo uma questão de técnica vocal e tudo mais, principalmente quando a gente pensa mais no lado do canto, né, eu queria muito saber se quando vocês começaram a cantar em inglês, vocês tiveram alguma dificuldade, assim, que vocês se lembram, e até como que vocês fizeram pra poder contornar ali a situação, sabe? Bom, primeiro passar muita vergonha. Passar muita vergonha. Eu acho que você tem que ter a cabeça aberta, o coração aberto, porque assim, no meu caso, mesma história de Nina. Escola pública, não tinha dinheiro pra fazer um cursinho de inglês, mas queria cantar, queria viver de música, e as oportunidades vão aparecendo. Você vai cantar no casamento, a noiva pede uma música em inglês, você quer cantar no não sei o quê, tem que cantar em inglês. E aí você se propõe a fazer uma coisa fora da sua zona de conforto. Erros vão acontecer, pessoas vão apontar, vão julgar, vão rir, e você vai aprendendo. Então, todo dia você aprende um pouquinho, todo dia você leva na cara, mas você continua e não desiste. Porque, e o que acontece? Eu sou a pessoa que nunca fez o curso de inglês e canto safada em inglês, que assim, meio estranho assim, ó, sem, tipo assim, passa aquele óleo de peroba e vai, dentro do possível. E acabei aprendendo inglês. Hoje eu consigo ler todo o material de canto, a maioria dos livros de canto que tem de técnica vocal estão todos em inglês, tem que muito legal. pouca coisa em português. Tem, é um estudo bem recente. É um estudo recente. E aí eu não desisti. As pessoas que ficam com vergonha da isso que eu ia crítica falar. criam um bloqueio e pronto, aí não fala inglês, não consegue nem Você cantar. não É o pode famoso deixar. erro de medo de errar, né? Exatamente, você não pode deixar medo nem vergonha te parar. Sabe por quê? O raciocínio de aprender alguma coisa é o mesmo. É a criança que tá engatinhando e aprendendo a andar. Ela vai cair uma vez. Se na primeira vez que ela cair, ela tiver medo de cair de novo e parar de tentar, ela não vai andar nunca. Então o raciocínio é esse. Você nunca passou por nenhuma pessoa, você nunca conversou com nenhuma pessoa que falou problema ou problema. A gente próprio erra o nosso próprio idioma. Então errar o idioma dos outros, véi. E não tem que ter vergonha de alguém te corrigir, não. Independente se é música, se é idioma, você tá aprendendo. E todo Você vai mundo sempre tá tá aprendendo. no mesmo barco, né? E igual o Caio acabou de falar, você tá sempre aprendendo. Sempre. Porque não adianta pensar também, eu terminei de ver essa aula, eu terminei de fazer isso, eu terminei de ler esse livro e acabou. Cheguei no auge. Nossa, você sempre vai e aprender tal. uma Se palavra fosse assim, nova, a gente um tava- acorde novo, sei lá. Nossa! Então, assim, isso não existe. É, de fato, um esforço, assim, diário que a gente precisa de construir, Então né? pega seu medo, dobra ele, coloca ele no bolso e vai ser feliz. Vai E ser vem feliz. com a gente aprender bastante. Pode errar, viu? Erra bastante. Ficou com medo, né? Ficou com medo. Não, nós somos family friendly. Aqui a gente respeita as pessoas. Pet family friendly. Pet friendly. Ô, Caico, Diga, olha o que só. mais que vem pra mim?
Você sabia que o Cifra Club Academy também tem certificado? Uai, Cifra Club Academy Oh tem my certificado God. também. vou fazer todos. Temos certificado Inclusive, também. eu falei já, o Teles virou meu amigo, eu tô vendo o curso, já vi muito Nath lá, quem mais que eu tô vendo Vou agora? começar pelo de canto, com certeza. O de Só vem, só vem. E tem novidades ainda. Você tá seguindo a sequência do que tá aparecendo aí, né? Eu É porque eu tô. fui olhar e tô me perdendo, então é isso. Olha só. Caico, manda uma com inglês britânico do Oasis. Oasis. Você sabe que o inglês britânico do Oasis, os Beatles vieram primeiro, não é? Essa é clássica. Todo mundo com a mãozinha, né? Tipo, Eu não sei se eu sei a letra dela não, mas eu vou Deixa eu encarar pôr as aqui. caras feias da nuvem aqui. Today's gonna be the day that we're gonna throw it back to you. e o quê? By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat with words on the street that your fire in your head is out. I'm sure they heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Vai, Nuvinha! Eu já vi o refrão. Agora eu vou no There are many things that I'd like to say to you. But I don't know Vocês sai do sofá! Todo mundo! 'Cause baby, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Ai, essa música é muito linda. O Oasis é bom, o Oasis tem muita coisa boa de Oasis. Pois é, bom demais. Felipe Viana, Cifra Club, agora só dá pra fazer pré-cadastro? Não dá pra pegar a promoção ainda, não? Não, porque vai efetivamente rolar no Black Friday. Então você vai fazer o seu pré-cadastro agora pra ter mais desconto pra aproveitar na semana do Black Friday. Por quê? Quem não é cadastrado, Exato. pega desconto menor no Cifra Academy. Exato. Quem não fizer o pré-cadastro, nós estamos nos últimos dias do pré-cadastro. Aqui ou ali? Aqui, né? Quem não fizer o pré-cadastro não vai pegar a maior porcentagem de desconto que tá rolando agora, nos últimos dias. Sim. Durante a Black Friday é até 50% de desconto. Então, o que custa? Aproveita. Tem curso novo. Galera, tem curso novo. Não só tem, como está entrando. Violão vão entrar diversos sertanejo, cursos novos ainda. O de guitarra blues tá quase Guitarra, entrando. blues, violão sertanejo. E tem um outro spoiler que eu não posso contar, né, produção? Não posso contar. Não pode não, mas ao envolve a fundo. Vivi. Só posso falar isso. Para, Caicas! Só posso falar isso. E tem Golden Ticket! Não posso falar. Esquece o que eu acabei de falar. Golden Nível de- Ticket, Golden Ticket! Tá rolando Golden Tickets? O que é isso? Os Golden Tickets são alguns ingressos exclusivos que estão rolando aí Com a espalhados. cara do fofão. É tipo, sabe easter egg? São tipo easter eggs que estão rolando por aí. Tem um fofão Cifra estampado de Club. Willy Wonka, gente. Exato, site, Instagram, eles estão espalhados. Que eles vão também te dar condições exclusivas. Amanhã é 90%. Brasil! Brasil. Os O Golden... choque é o Ah, peraí, aqui. São os Golden Tickets de amanhã. Os Golden Tá Tickets bravo. de amanhã, 90%. E lembrando que, Chocada em Cristo. Em aproveitando inglês, isso. 90%. Como é que é? 90%. É mais do que 90, é 90%. ó, 90%. aproveitando isso e assinando, Gente, chocada. você ainda vai ganhar um mês de Letras Academy. Cara, Ou seja, é 2 em 1, meu filho. é Corre! aquele pacotão que você vai aprender a cantar e ainda aprender a falar inglês.
Pega essa Exatamente. oportunidade, não. E também lembrando que pra galera que assinar o Letras Academy primeiro, também ganha 1 mês grátis. Dobradinha, De Cifra gente. Plus, Ah, nem, velho, ó, sério. só E pensa ó, quem não quer. se esqueçam de Sério. também clicar na lista VIP do Letras Academy, porque a gente vai ficar avisando sobre os 50% de desconto. Gente, é R$10 por mês. Então, Tá doido. vem aprender com a Beleza. gente. O quê? Sensacional. R$10. Não, tá vale a pena Menos demais. de R$10 por mês, na real. Gente, é um sorvete. Pra Só aprender inglês, espanhol e coreano. Coreano, gente. Coreano. Meta de Coreano, na moral, 2023 coreano eu pra mim. quero aprender a cantar Gangnam Style O direito. coraçãozinho. Ó, vamos reagir rapidinho aqui aos outros comentários. Vou fazer né? igual o Cropped. Nossa, já. Marcel Fernandes, só fera, bicho. Olha essa fera aí, galera! 137! Eita! Só fera aí! Caroline Veiga, aula de inglês mais aula de interpretação. Nós estamos aqui pra isso. Aqui, Ai, ó, chique. você leva esse pacote pra Chique. casa. 2 em 1. Aline Castilho. Acho muito difícil rap Rap. em inglês. Em português já é complicado. Por Because quê? some people Nossa. Você acha difícil essa música? A gente tem aula no canal dos É rap, não é o quê? Happy. Ah, é Não rap, happy, é rap, é. Rap. E o quê? Por que é difícil? Olha, por conta, o ritmo da fala, né, as características do próprio gênero também já aceleram muito essa fala. Mas rapidão, ele tá falando inglês ou português? Rap. Tá falando Ele dos falou dos dois. dois. Do inglês é mais difícil, português também. É. Nossa, É. eu tô falando... Porque, de fato, né, Você tá em português no a fogo, gente rap. já nota muito essas aglutinações, elimina um som aqui, corta aqui, usa uma gíria também pra poder ficar uma fala mais fluida, mais rápida, mais cotidiana, o que às vezes demanda uma pesquisa, porque se você não tá dentro daquela bolha, às vezes você não vai entender o que a pessoa tá falando. Então, tudo isso, de fato, dificulta um pouquinho a gente entender ali o rap, ou rap, mas Rap. assim, Vivi, rap no nosso caso português. tem uma coisa também na técnica vocal, que tem a questão da respiração, Meu amigo. né? Sim. Me ferrou tanto isso. Quem vai cantar rap se não tiver Um apoio com bom um ali. apoio maravilhoso, Em a dia. mistura de Tem que fazer uma costelas natação, garantido. né? Treinar. Sim, senão não dá conta. As frases são muito longas. O tempo de respiração entre uma frase e outra é Treinar uma muito apneiazinha ali. curto. Então, Você tem que concentrar ali o tanto de ar que você vai usar, né? Porque senão... então controle Que de pressão acaba subglótica, dificultando na hora de cantar. Então é uma dobradinha ali de técnica também do vocal. articulação. Exato. Da idioma ali. Se eu não me engano, em Rap God, o Eminem, ele canta não sei quantas palavras, tipo, em um segundo. Tipo assim, Caramba. são umas dezenas de palavras Não, em um segundo. virou meme isso. Ele rodou o É. mundo inteiro com essa E música. aí você tenta ali acompanhar e de fato fica difícil. Então a dica que a Nina deu no início da live é super válida. Reduz a velocidade do vídeo, acompanha a letra ali, vai tentando identificar, né, esses sons que você conseguiu reconhecer. Anota, teve a galera que falou, né, que gosta de escrever a letra ali pra poder conseguir legal. ir acompanhando. Eu Então, fiz isso isso tudo com é Let's muito Get válido. Started E tem uma do outra Black dica Eyed Peas. também muito legal. Não cantem Eminem. Assim, Se você está começando, porque já é difícil, você vai pegar uma letra impossível, pega uma música mais vai aos fácil, pouquinhos. pega uma música que Vai tem aos menos letra, mais fácil de pronunciar, né? Não é? Vocês querem que a gente deixe algumas músicas de sugestão pra estudar? A gente vê aqui, hein? Acho produção. legalzão. Legal. Acho bem legal. Porque Arrasou. aí a gente tem que começar com músicas mais fáceis, igual a Nuba falou. Não adianta pegar um violão e adianta querer já tentar fazer... correr de andar. Mesma coisa com a voz, né? Outra coisa que é muito legal de pensar também é o seguinte: peguem músicas que não seja tão difícil tecnicamente. Então, porque se você já tá com dificuldade para fazer a pronúncia do inglês e a música já tem uma extensão difícil, notas que você não faz, a potência, a respiração tá difícil, é muita coisa para você administrar. E aí você vai acabar desistindo porque você vai falar, tá muito difícil, isso não é pra mim. Então, comece por músicas Simplificar. mais simples, mais fáceis de cantar, que a técnica tá mais... Inclusive, já vou responder aqui, ó, o José Lucas, ele fez uma pergunta que eu amei. Pra quem canta e parece que tá morrendo, o curso dá jeito? Dá. Tadinho. Dá jeito. Inclusive, o curso de canto do Academy, do Cifra Club, tem técnica de respiração, de articulação, tem exercícios para que você consiga cantar com mais facilidade e não vai ter que morrer mais. Ô, deixa eu falar um tá? negócio com vocês. É que quando você vê um cantor já fazendo uma coisa sensacional, ou às vezes você vê um cara cantando em inglês, sei lá, um brasileiro, independente, que não seja a língua materna,
cantando em inglês, você fala assim, nossa, mas ele canta tão bem, com uma facilidade tão grande. Você não sabe o tanto que o cara já treinou e já internalizou aquilo pra fazer. Aqui, tem um vídeo rolando na internet, eu não sei se tem, acho que tem ainda, do primeiro contato que os cantores tiveram com We Are The World. A galera, tipo, não sabe letra, não sabe a melodia da música, então você vê Bruce Springsteen desafinando, você Tem vê o que Cyndi dorme Lauper lá. desafinando. É porque o cara não tá habituado com a melodia da música, ele não tá habituado com aquilo que ele vai cantar e ele não sabe a letra. Então não tem como você cantar um negócio, ou você falar inglês, cantar inglês certinho, ou cantar afinado, sem você saber o que você tá fazendo. Você tem que transformar aquilo em mecânico, entendeu? Eles repetem Dica. repetem Treino, até treino, acertarem. treino. É a mesma coisa da galera que vira e fala, como é que eu faço pra tocar e cantar ao mesmo tempo? Cara, você tem que treinar, você tem que mecanizar a coisa, quando você estiver tocando de olho fechado, aí você vai preocupar com o canto, entendeu? Que aí você vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É academia, gente. Da voz ali, da mão, tudo. É músculo. Você tem que treinar. Caico, fala mais aqui, ó. Tem mais tá rolando? comentário aí pra Vai, galera. Pedro. Parabéns, deixa eu ver. Castelo BTC. Parabéns a todos, grandes profissionais. Estou amando. Vamos pra cima! Pra cima, meu querido. Valeu! E o Juan, eu acho que é Juan, ou Juan Ângelo. Juan Ângelo. Nirvana, The Man Who Sold the World. Melhor que o original. Obrigado, cara. Eu acho que ele falou que é a melhor que o original. A do Nirvana é melhor que o original, ok. José Lucas. Pra quem canta e parece... Ah, não, esse aqui já foi. Pra quem canta e parece que tá morrendo. Ah, tadinha. Foi Não, gente, é só falou. técnica, é só estudar que dá aqui, tudo ó. certo. Meu Deus, peraí. Eu tô tentando mais fazer download. Eu não consigo abrir a mensagem. Sweden. Opa! Desculpa se eu não pronunciei corretamente. Peraí. Estava juntando dinheiro pra comprar uma guitarra, pois comecei a ver os vídeos de vocês. Estava vendendo um monte de coisas. Peraí. Gente, espera, tá muito sofrido. Lê pra nós, por favor. Estava juntando dinheiro para comprar uma guitarra, pois comecei a ver os vídeos de vocês. Estava vendendo um monte de coisas do que eu caí em um golpe. Nossa, tadinho. Perdi a vontade. Nossa, Será que não, aí para continua esse brincadeira. sonho? Posso falar? Eu caí num golpe esses dias também, viu? É difícil. Não desista. A gente te ajuda aí, gente. Você, amigos, familiares, pessoas próximas, vamos apoiar o sonho, né, das pessoas que são próximas aí. Não desiste nunca. O lema é não desistir, é correr Cara, atrás. e, honestamente, mesmo se ninguém te apoiar, usa isso como incentivo para você conseguir conquistar as coisas que você quer. O Jô Soares fala uma coisa que é sensacional, que é, cada pedra que jogarem em você, pega, coloca essa pedra no chão, sobe nessa pedra. E assim, quando você tiver uma visão boa, pega outra Vai pedra construindo. e arremessa nas pessoas. Brincadeira. Friendly! Não, é sério, porque que eu sou um exemplo muito disso. Tipo assim, Não joga pedra em ninguém. eu vou falar uma coisa que parece que é meio triste. Parece que é meio triste, mas não é. Tipo assim, meu pai é músico também. Musicalmente, ele nunca me elogiou. E isso foi um baita do incentivo pra me tornar um músico melhor. Isso aconteceu meio que comigo também. Quando às vezes você Não pode que ele estar não me sozinho. ame, ele me ama. Mas é isso. Às vezes você pode estar sozinho e as pessoas não te incentivarem. Mas se a sua vontade for essa, só vai. Usa isso como incentivo. Usa. É a garra, a determinação e a coragem. Não perca. Porque sabe por quê? Você vai tomar muito tombo, tá? Vai. Fica sabendo disso. A gente aqui toma todo dia, então vamos lá. Olha só, Viviane, o Max Gen, Momento coach. ele perguntou assim, pra quem tem vergonha de cantar, como que faz? Boa! Tem Vai técnica com pra isso vergonha também. mesmo, tem técnica. Vai ser medo. Sim, ó. Porque sabe por quê? Você tem vergonha por quê? Essa É a uma primeira pergunta que você precisa se fazer. Por quê? Você tem vergonha de cantar em público? Você acha que você canta desafinado? Provavelmente Qual é o que é o medo, motivo da sua vergonha? Medo de errar. Medo de errar. Mas assim, ó, um curso de teatro poderia te ajudar bastante. Verdade. Nossa, É legal. Se você... não tem condição. Na minha cidade não tem curso de teatro. Eu funciono muito com a técnica da imaginação. Já fiz isso com alguns alunos meus. Eu acho Legal. maravilhoso. Então, o que você vai fazer? Você vai começar por... Faz que nem a live da Ivete. Coloca um monte de bichinho na sua frente e canta para os bichinhos. Imagina que eles são sério? o Mineirão. É muito doido que só de imaginar seu coração já começa a tremer de imaginar que são pessoas. Aí, beleza. Cantou na frente das pessoas imaginárias, aí você vai convidar uma única pessoa.
Se você conhece uma pessoa. Um Aí você familiar um próximo. familiar, um uma amigo. mãe, Alguém que não vai pisar na sua cabeça pra Total. você também não criar um trauma. Depois você vai criar uma coragem de cantar na rua, assim, ó. Tô andando aqui assim, vou começar a cantarolar. Andando na rua com quem nada. Tipo, I'm singing in the rain, just singing in the rain. Começa a cantar no meio da rua. Ali, ó, no ponto de ônibus. Eu já fiz isso. Mas o povo fica assim, E é isso. filho, o que é? Não Por tô quê? estudando. Você vai criando a coragem até o momento em que você pode um dia ir num karaokê. Nossa, karaokê. Karaokê. É o Não, mas aí- momento que calma. você... Mas a Vivi Libera. já pulou vários passos. Tipo, canta em roda de amigo. É. Vai escalonando a coisa, entendeu? Mas Até é você porque chegar eu onde você acho que o precisa chegar. karaokê pode ser antes da roda de amigo. Sério? Porque todo mundo desafina, todo mundo tá louco. Dependendo vai. da Ninguém roda tá de preocupado amigo. com ninguém isso, tá não. preocupado. Na roda de amigo depende dos amigos. Cada É. um com seus amigos. Tem amigo que já fica assim. Nossa, tem amigo que vai te deixar no chão. É, Não. mas no karaokê, todo mundo tá mundo é amigo. cantando. você Vamos pode concordar estar que no essa lugar pessoa que faz isso não é amiga? Vamos concordar? É verdade. É Mas verdade. pode acontecer. Tipo, eu não quero me expor na frente das pessoas que eu amo porque eu não quero ser julgada por elas. Mas num karaokê que você não conhece ninguém. Ninguém Se se você conhece. Ninguém vai te julgar porque ninguém sabe. Ninguém... É isso. Às vezes você nem vai ver outra pessoa outro dia. Total. Então, vai por passos. Vai começando a se expor em lugares que, se você errar muito pesado, não é o The Voice. É. Não vai ser filmado em cadeia nacional. Mesmo sendo, gente, acredite em você, É. continue estudando e vai fundo. A gente tá aqui pra isso também, pra Já te participou de ajudar. reality, tá? Sim. Escuta a voz da experiência. Eu The Voice conheci o rainha. Gugu, gente, foi muito legal. Mas olha só, como é que vocês estão achando legal, gente? A gente tá adorando estar aqui. Ai, não. Tem algumas, a gente pegou ali algumas sugestões de músicas com algumas pronúncias limpas que nossa queridíssima aqui, ó, Tudo bom. sugeriu pra gente. Aproveitando que você já tá curtindo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, porque ainda tá. Nós estamos chegando perto do final aqui. Então aproveita e já faz esse negócio tudo aí pra dar um apoio pra Não gente. esquece de olhar nos links, checar também os QR Codes que estão na tela pra Total, vocês poderem total. acessar esses descontos incríveis que estão rolando. Então não percam nada. Boa, Instagram do Instagram. Cifra Club e do Letras também. Sim, e também do Letras Academy em inglês. Tem o Letras Academy coreano. Tem o Letras Academy espanhol. Que isso! Uau! Fica Dá esperto, pra hein? cantar muita Gente, coisa. Fica esperto. Muita coisa pra aprender. Então bora cantar algumas músicas que foram sugestões aí Bora. pra que estudar vem? inglês e música ao mesmo tempo. Vamos de Love Me Tender? Tender. Tender. Love me tender. Ai, essa é uma palavra boa, gente. A gente vive esbarrando com a palavra amor em inglês, né? Love. Aí escreve como? L-O-V-E. Aí Love. a gente... Love. Parece love. Mas, apesar da gente ser tão frequente, a gente tende a falar love, mas na verdade, esse V, esse E, ele não tem som. Não tem um som de I depois do V. Você vai parar de pronunciar no V. Então, love. E o O não tem som de O. Você vai fazer love. Love. É um som mais engolidinho, digamos aqui. Assim. Então, love. Love. Love, love, love. Love, love, love. Não, é só porque eu lembrei de Beatles aqui. Não sei por que eu lembrei de Beatles. Agora que eu É porque você para. vive no mundo do Beatles, é isso. verdade. Você vive no Yellow Submarine. E olha, nessa música, né, Love Me Tender, além de estar no título da música, também tá nos versos. Então eu vou falar igual a gente fez a Calori, e aí Aham. vocês cantam Aqui, ó. depois pro pessoal conseguir notar a diferença entre a fala e o canto. Perfeito. Vamos lá. Lembrando que é o Elvis Presley, maravilhoso, que canta. Outra dica, muitas palavras em inglês terminam com EY, a gente vai fazer um som de I no final. Então, Elvis Presley, Disney, Mickey. Não, pera. Não, o quê? man, é Mickey. Mickey, não é Mickey. Deus. Mickey Mouse. Não é Disney. Aí, ó. Eduardo da Disney. Falou mal da Disney, não Falou pode. de Disney, Duda levanta na hora. Muita calma. Pera que É meu Mickey mundo acabou e agora. Disney, Meu se a gente mundo tá falando em português. É mas Presley. vocês comecem a reparar. É Elvis. Disney. Elvis Outro Presley. exemplo, que é muito importante. Money. Então, Money. dinheiro, não é money. Money, money, é money, money. money. Money também. Mas tem o Pink som Floyd fala Money! Tiridã. Mas é a interpretação. Tá vendo? Né? Interpretação. Por isso, cuidado com a pronúncia do canto. Faz os dois, vamos lá. Faz pra mim. Money. Agora canta money. Money! Money! É, não ia ficar legal o Bunny, não. Não deu. Interpretação, gente.
interpretação. Cada paródia! Tá E aí bom, ele fala vai, o vai, seguinte: vai lançar. Love me tender, love me true. É um de verdade. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. Lembrando também de tomar cuidado, porque all e will terminam com L e terminam com som de L. Então a gente vai fazer essa língua chegar bem assim no céu da boca, na pontinha dos dentes da frente, assim atrás. Will. All. Não é som de U. Tá. A língua fica lá em cima. Isso, a gente tende a fazer um som de U, mas é um som de L. Ó, Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled, for my darling I love you, and I always will. Que bonito. Que amor. Lindo, gente. Eu gosto de Elvis. Presley. 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 Elvis Arrasado, Presley. Respeita Foi o a vida Elvis Presley. Inteira. Vou só responder mais uns comentários que tem aqui. Cid Mendes, quem já tem 40 anos ainda aprende a cantar? Ô, meu amigo. Mas é claro! Vivi. Com letras Academy, até defunto aprende a... Não, nós estamos falando de Family Friendly, desculpa. Letras Academy. Vivi, por quê? É claro que dá pra Gente, cantar enquanto inglês. tiver Ó, e vivo. cantar inglês. Mas é isso, enquanto você tá vivo, Não, você sim, tá também. sempre aprendendo. Porque pega os dois, né? Pega Exatamente. o melhor Nunca, dos dois nunca é mundos. tarde pra aprender nada, gente. Sim. Não existe isso. Basta ter vontade. Só isso. Exato. E Sabe o que Tem que eu acho? perseverança. também, Persistência. gente? O que eu sinto que a galera fala, ai meu Deus, é porque Já tô velha. a criança tá muito aberta pro mundo. Ela tem todo o tempo da vida, porque ela não tem boletos. Ela não tem preocupações. E aí, depois de uma certa idade, você tem uma série de compromissos durante o dia, o seu tempo fica reduzido, preocupações, a cabeça tá sempre muito cheia. Mas, se você conseguir organizar um tempinho do seu dia, não precisa ser muito tempo, gente, mas é a constância, não é a quantidade, é a constância. Total. Se você tem 10 minutos por dia, é 10 minutos. Mas vai todo dia, 10 minutos, E 10 aqui, minutos, 10 se minutos. você Vai pegar lá. 10 minutos focado, vale muito mais do que 2 horas voando. Não. E até pra estudar nem precisa. E nem pode também, né? É. Vivi? Aham. Senão você cansa, fadiga e fica... Ai, não sei o quê. E uma dica pra galera que tá na minha idade, porque estamos sim, essa é a nossa idade. Aprender um novo idioma é comprovado cientificamente que ajuda a evitar Alzheimer. É verdade. É verdade. E aprender idiomas também pode ser em qualquer idade. Então, assim... Por que você igual- contou pra mim, Duda? Alzheimer. E é porque ele não lembra das músicas que ele grava. Eu não lembro quase nada. E aprendeu inglês Exato. junto com a música. Eu tenho uma aluna assim, inclusive. Ela tem, eu não sei, nessa faixa. E que ela descobriu uma doença e tal. E ela, cara, a vida é um sopro, né? Então, assim... Não tô velha, tudo tem tempo. Eu vou aprender a fazer aula, eu vou estudar canto, eu vou estudar inglês, eu vou fazer todas as minhas vontades que eu quero. E é super possível. Para de Ai, eu tenho que ler uns negócios aqui agora, que eu tô emocionadíssima. como Duas mensagens. O Alcides Silva. Eu arrebento no karaokê de família. Melhor que brigar por política. É Alcides. verdade. Boa, Cides! Boa! É isso aí, meu irmão. Males Vamos canta. cantar. Isso mesmo. E o próximo, gente, olha que lindo. Eu vou ler isso aqui, por favor, trilha sonora. Trilha sonora. Castelo BTC. A vida é um sopro. O amanhã pertence a Deus. Não, mas aí merecia uma trilha mais bonitinha. Temos que ser felizes e fazer o que amamos sem ter medo de errar. No meu caso, estava parado sem tocar há mais de 7 anos e vocês me motivaram novamente. Ai, que coisa maravilha! linda! Essa live já valeu por tudo, gente. Gente. Só por causa disso. Eu não sei Total. vocês, mas meu coração fica muito, muito quentinho, assim. Eu tô arrepiada. É muito Ó, ó. gratificante. Aqui, ó. Eu Porque arrepio, gente. é um trabalho com muito amor, assim, e a gente quer isso. A gente tá aqui pra isso. A gente cresce junto e transmite isso pra galera, né, velho? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É pra vocês Agora, mesmo. Gente, a música é cura. A Vamos música fazer uma é força-tarefa, cura. porque infelizmente temos muito assunto pra lidar e pouco tempo.
É Que verdade. mais que O a gente Ed tem? Carlos, inclusive, falou que estou querendo assistir outras coisas, mas vocês são muito bons de papo. Pra que você quer assistir outra coisa, amigo? Fica aqui com a gente. Fica aqui. Fica Já aqui com a aproveita, gente. deixa seu like, aproveita o pré-cadastro, tá tudo na descrição aqui. Vai, Sim. faça o pré-cadastro pra você ganhar desconto. Eu amo muito esse povo, gente. Bora cantar mais então? O que mais que tem? Pra Bora despedir da cantar galera? Every Já Breath acabou? You Take. Afinal Gosto. de contas, tem ali o famoso som TH, que a gente já Every comentou breath um pouquinho mais cedo. you take. E realmente rola essa dificuldade, como eu já disse antes. É um som que não existe no português brasileiro. E essa música é muito, muito linda. E ela tem um ritmo mais calminho, né? Sim. Tipo, ela é mais... E ela é muito repetitiva também. Eu adoro ensinar pros meus alunos com essa música, porque ela repete super. E aí é interessante da gente notar padrões de estruturas de frase, sabe? E conseguir notar, por exemplo, questões de rima, também, porque tem muitas palavras que são parecidas e por isso elas rimam. Então é muito legal. E aí a gente vai tentar olhar aqui, ó, de um jeitinho mais íntimo, digamos assim, os seguintes versos. Oh, can't you see? Você não consegue ver? You belong to me. Você pertence. How my poor heart Aí aches já não sei. with every step you take. Então aqui ele tá o quê? Tá triste. Né? A gente já entendeu que ele tá triste. E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa que a gente até já citou em Love, né? Que eu comentei que a gente vai parar o som no V. Então a gente não vai falar love, é love. E a gente também tem isso aqui que pode acontecer no verbo take. Às vezes a pessoa fala take, sabe? Take. Não, Aham. termina em take. Take. É o, Take. é o mudinho aqui, é o Isso. take. Take. E outra palavra que isso também pode acontecer, porque termina com som de P, e aí a gente tende mesmo a adicionar um som de I depois, é step. Então, step. Termina no P. E é muito interessante notar também step, porque, pasme, essa epêntese do I, né, esse som de I que não existe no inglês em algumas palavras, pode acontecer no início também, não só no final. E é muito frequente acontecer no início de palavras que começam com a letra S. Então tem gente que fala step, igual a gente também fala em português, Step. né? A gente fala step de carro. Né? Verdade. E aí a gente Step. traz Step. isso pro inglês e é step. Você vai começar com som de S e vai terminar com som de P. Step. Step Que by legal. step. Oh, baby. Oh, can't you see? You belong to me. Oh, my poor heart aches with every step you take. Essa música dá vontade de Dá, continuar. é um looping, né? Looping. Tem mais uma sugestão. A gente tá chegando no nosso finalmente. Estamos chegando no final. Fala um pouquinho sobre Yellow, Coldplay. Gente, essa música também é muito maravilhosa. Inclusive, eles estiveram aqui, né? Tipo, pro Rock in Rio. É, foi uma E sucessão. aí, que alegria que foi, né? Falaram em português, inclusive. Olha aí, que outra coisa legal. Quando é um artista que é nativo de um país estrangeiro e que fala inglês, ele vem pra cá e ele fala um obrigada. E aí a gente fica tipo, Obrigado, ele falou obrigado, minha amiga. Olha o R aí, ó. Aí você responde pra ele assim, Obrigada. you very welcome. Toma a sua língua aí de volta aí. Mas é muito interessante, né? A gente fica com o coração quentinho pensando, nossa, o Chris do Coldplay, ele veio aqui, ele falou em português com a gente. E aí, se a gente falando com o nosso sotaque ou falando alguma coisa errada em inglês, a gente fica, poxa, eu não sei falar. Então, assim, vamos tentar lembrar dos nossos artistas preferidos, tanto no momento de estudo, quanto nesse momento de vamos aceitar aqui o nosso sotaque, tentar entender que ele vai sempre existir e que ele não atrapalha a comunicação. Desde que a gente tenha uma fala fluida e inteligível, né, a gente consiga ser compreendido, tá tudo bem. Então, assim, a gente tem aqui, justamente o que eu acabei de comentar com vocês, esse sonzinho de intruso, assim, que acontece antes de palavras que começam com S. Então, por exemplo, ele vai falar your skin, oh yeah, your skin and bones. E aí esse skin, tem gente que fala skin, e é skin. Você já começa com o S, que é o som de S. Então, skin. Aproveita já quando Skin você and vai fazer bones. sua skincare. Já Skincare. Eu amo, oh my god. Já começa a utilizar aí. E aí depois é muito interessante, porque na hora que o pessoal cantar, vocês vão notar que o Chris, ele linka duas palavras. E isso fica muito presente, assim, no canto, porque também tem a intenção dele, né? Ele arrasta um pouquinho a pronúncia, mas isso acontece também não só no canto, mas também na fala. Que é no seguinte,
turn into something beautiful. Ou beautiful, a depender ali do sotaque, né? Esse turn into, a gente tem o quê? Um som de consoante, então um som n, um som de consoante. E logo depois a gente tem into, que vai começar com som de vogal. Então, into. E aí a gente vai linkar essas duas palavras e turn into, turn into, turn into. Turn Turn into. into. A gente não vai falar elas separadinhas. Turn into, turn into, Turn into. turn into. Então, vamos ver também. Your skin, wear your skin and bones, turn it to something beautiful. Do you know I love you so. You know I love you so. Gosto. Muito lindo. E é com esse clima gostoso que a gente vai se despedindo. Gente, primeiro agradecer a presença da Núbia aqui, Ai, que é Muito obrigada, brilhantou nossa Nubinha. live. Ai, eu vou chorar, gente. Depois, A gente aprendeu agradecer- muito aqui, viu? Não, demais. Eu também, gente. Vou foi sair daqui outra maravilhoso. pessoa, de verdade. A gente Muitas teve informações. umas aulinhas ali particulares. Total. Pra não passar vergonha. Total. Me chamem sempre, adorei muito o convite. Gente, vocês são muito fofos, muito inteligentes e, assim, profissionais incríveis. É muito bom ver professores, assim, com tanta vontade de ensinar pros alunos e acho que todo mundo que tá aqui com a gente sente a mesma coisa. Então, muito Vamos obrigada fazer isso por me mais receber. vezes. Bora! A gente já vai sair daqui marcando a próxima Vocês querem mais parceria? Ó, Letras e Cifra Club. agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Valeu pela moral, família, tamo junto. E lembrando, ó, é a última chance. A gente vai ter reajuste nos valores depois da Black Friday, então é a última chance de você aproveitar esses valores. Fazendo pré-cadastro, nós estamos nos últimos dias do pré-cadastro. Fazendo pré-cadastro, já faz de uma vez, acabando a live aqui, ó. Tá tudo na descrição. Vai lá, faz o seu pré-cadastro pra você conseguir descontos acima dos descontos que vão ter na semana da Black Friday. Na semana da Black Friday é até 50% de desconto, beleza? Lembrando que amanhã vai rolar um monte de Golden Ticket, 90% de desconto. Gente, muito chique. E assinando Percent. Cifra Club Academy, você vai ter direito a um mês de grátis. Um mês na faixa do Letras Academy. Exatamente. Vou correr. E também lembrando que se você assinar o Letras Academy primeiro, vocês ganham também um mês com Cifra Club Academy, sem sonzinho de ir no final depois de club. Cifra Club. Cifra Club. Club Academy. Então, assim, tô doidinha pra poder receber todos vocês como nossos alunos. Tenho certeza que vai ser incrível, gente. Então é isso. Valeu, turma. Até a próxima. Tamo Valeu, junto. gente! See you. Beijo! Vamos tocar? O que nós vamos tocar? O que nós vamos tocar?